que sonhou com o tricampeonato consecutivo, igualar o que fez o São Paulo em 2006, 2007, 2008, disputou até o final, mas acabou pecando em algumas partidas decisivas, né, Mauro César? O Palmeiras, que caiu cedo, de certa forma, na Copa do Brasil e na Copa Libertadores, perdeu para o Flamengo na Copa do Brasil e para o Botafogo na Libertadores, teve um semestre praticamente para pensar apenas no Campeonato Brasileiro, mas nos jogos decisivos, nos jogos em que precisava do resultado a qualquer custo, o Palmeiras acabou decepcionando e ficou pelo caminho. Às vezes parece que a crítica, especialmente da torcida, de uma ala da imprensa, parece que o Palmeiras foi rebaixado. Não foi, disputou o Campeonato Brasileiro, mas que ficou devendo em alguns momentos, ficou, né, Mauro? Assim, o Palmeiras colocou a própria régua lá em cima, né? Porque ganhou muitos títulos nos últimos anos. É natural que a partir do momento que você chega nesse patamar e você não teve um enfraquecimento técnico, assim, perdeu o Endrick, mas surgiu o Estevão, contratou jogadores do meio do ano. Então, se o time não ficou mais fraco, o técnico é o mesmo, o salário continua em dia, o elenco é forte e tem sido vencedor, campeão, todo ano ganhando alguma coisa, você espera o quê? Que ele ganhe mais títulos. E ele foi eliminado muito rapidamente dos dois mata-mata, os dois em casa, né? Que, aliás, é um ponto que eu acho que o Palmeiras precisa tentar entender por quê. Um time que sofre 7 eliminações em Copa do Brasil e Libertadores consecutivas, todas em casa, isso é um negócio, no mínimo para parar e pensar. E no Brasileiro, ele ficou só jogando essa competição. O clube que ficou à sua frente, o Botafogo, dividindo atenções, inclusive em momentos decisivos. O Botafogo faz um jogo terça-feira contra o Palmeiras em São Paulo, precisando vencer, o Palmeiras jogando pelo empate. Na quarta viajaria para a Argentina para no sábado jogar a final da Libertadores. O Palmeiras só está jogando só o Brasileiro e o Palmeiras perde esse jogo. Toma 3 gols em casa. É evidente que não foi bem. É claro que não foi bem. Você olha a colocação final, foi vice-campeão e tal, mas é menos do que poderia apresentar. Até porque o Botafogo, de fato, ele deu suas pipocadas durante o campeonato e foi dando chance ao Palmeiras de encostar. Cuiabá em casa, Maracanã. Não, Cuiabá foi no Engenhão. Maracanã foi o Criciúma, que foi rebaixado. 2 rebaixados tomaram ponto. O Vitória depois, de novo, né, quando o Botafogo de novo ficou à frente do Palmeiras, empata com o Vitória. E o Palmeiras não soube aproveitar. Então, acho que foi uma temporada aquém. Ganhou o Tricampeonato Paulista, numa final contra o Santos, que era um time naquele momento de Série B, inclusive. Isso é pouco para aquilo que se espera do Palmeiras. Palmeiras e Flamengo puseram as suas réguas no alto. Então, se você passa uma temporada e você não ganha um título, e você, no caso do Palmeiras, é eliminado tão precocemente da Copa do Brasil e da Libertadores, muito cedo, muito longe de chegar na fase decisiva, é claro, ou você ganha o Brasileiro, como o Palmeiras ganhou ano passado, ganhou em 2023, ou então realmente fica devendo. E ficou devendo. E acho até que, assim, e não foi pior por conta do Estevão. O adolescente carregou o time nas costas várias vezes, mas foram várias vezes. Não foram poucas, não. E de várias maneiras, de várias formas. Você pega até um jogo assim, Palmeiras e Grêmio. O Grêmio, Marquezinho fechando o gol, Palmeiras perdendo várias chances, criando várias chances. 1-0, gol de quem? Dele. Um gol de centroavante, pegando a bola no rebote. Gol de falta, gol de centroavante, cortando para dentro e batendo, dando assistência. Quer dizer, o garoto carregou o time realmente. Então foi um rendimento abaixo do que se espera. E repito, porque o próprio Palmeiras colocou a régua lá no alto. E aí, evidentemente, a expectativa é muito grande e não a correspondeu. Bruno, acho que dá para dizer que o Palmeiras ficou devendo nessa temporada e, de novo, como o Mauro falou, em termos de resultados, se a gente olha para a tabela, não foi algo terrível, não foi uma temporada terrível do Palmeiras, mas o torcedor esperava muito mais e até ficou na bronca com relação à presidente Leila Pereira também, né? O torcedor cobrando muitas contratações. Eu até acho que o Palmeiras foi ativo no mercado como poderia ser. Maurício, o Campeonato Paulista pega um dos destaques que foi o Rômulo, que acabou não tendo muitas oportunidades, deu um chapéu na Juventus para contratar o Felipe Anderson, mas o que ficou faltando mesmo foi o desempenho nessas partidas que eram consideradas finais, por dizer assim, né, Bruno? O Palmeiras, pegando até as outras competições, a Copa do Brasil e a Libertadores, ele teve problemas contra os melhores times. Ele cai da Libertadores para o Botafogo, na Copa do Brasil para o Flamengo. E no Campeonato Brasileiro, ele não venceu nenhum dos 5 primeiros colocados. Então, nas 3 competições mais importantes, os grandes jogos, jogos contra os melhores times, acabaram complicando a vida do Palmeiras, né? Que o Palmeiras fez uma pontuação que é meio básica ali dos pontos corridos contra os pequenos. O Botafogo contra o Criciúma, por exemplo, fez 1 ponto. O Palmeiras fez 6. O Palmeiras fez 6 no Cuiabá. Teve a derrota para o Vitória em casa, essa foi ruim para o Palmeiras, mas o Palmeiras soma mais pontos
entre os mais fracos do campeonato do que o Botafogo, mas teve um desempenho muito ruim entre os mais fortes. Então, isso é o que deve ser observado no Palmeiras para os próximos anos. Não acho que a política de contratações do Palmeiras seja um problema. Não é tão fácil assim você trazer grandes jogadores. O Palmeiras erra, acerta, mas eu concordo com a linha assim, de manter uma base, de mudar aos poucos. E também acho que o ano do Palmeiras foi abaixo dos outros porque o Palmeiras está num processo de mudança de um time base. O Palmeiras ele tem um time que, pegar a partir de 2020, quase todos os jogadores que enfrentaram o Santos naquela final do Maracanã no início de 21 ainda estão ou estavam no clube até pouco tempo. Então o Palmeiras ele veio com esse time base por muitos anos. E agora, acho que em 24, marcou talvez o final desse time base. O Palmeiras está tentando montar uma outra base, que pode ser com o Felipe Anderson, por exemplo, que não jogou bem em 24, mas é um cara que pode jogar bem no Palmeiras, com o Maurício, o próprio Giai, jogadores que o Palmeiras trouxe e outros que ele vai trazer. Aníbal Moreno chegou também nessa temporada, o Richard Rios firmando, porque Zé Rafael não termina o ano como titular, Dudu não termina o ano como titular, Rony não termina o ano, o Marcos Rocha até que sim, mas entra e sai, Piquerez teve uma lesão, então foi uma mudança de base do Palmeiras que eu acho que pesou também no desempenho da temporada. E Perno, o que o Palmeiras pode tirar de positivo dessa temporada para 2025? Porque realmente ficou devendo em alguns momentos. No geral essa temporada de disputar o título mais uma vez, mas se a gente pega o exemplo que o Mauro citou, jogo contra o Botafogo, um jogo que o Palmeiras só tinha isso por disputar enquanto o adversário focado, dividindo as suas atenções, né? E o Palmeiras podendo depender apenas de si mesmo para ser tricampeão brasileiro. Mas chega no momento decisivo e não consegue. Até mesmo na última rodada, que a esperança já não era tanta, mas o Palmeiras tinha que ter feito a sua parte. Vencido o jogo contra o Fluminense, perde em casa por 1-0, um time que estava brigando contra o rebaixamento também. Então, o que dá para tirar de positivo dessa temporada do Palmeiras, pensando em 2025, que é uma temporada que a gestão da Leila já falou muitas vezes o quanto dá importância para essa temporada, especialmente pelo Super Mundial que o Palmeiras quer fazer uma competição digna, né? Um desempenho digno. Bom, o que dá para tirar de positivo de 2024 é o Estevão, talento absurdo. Que fica só 6 meses. Que fica mais 6 meses. E um outro garoto que é muito promissor, o Vitor Reis, que eu também acho que depois do Mundial acaba indo embora. Acho que é isso que o Palmeiras teve de positivo. Fim do comentário. Acabou. Oi? Acabou, é isso. Sabe por quê? Veja, o Palmeiras, na antepenúltima rodada do campeonato, o Palmeiras entrou em campo como líder. A campanha no Brasileiro está muito longe de ter sido, enfim, um desastre. O Palmeiras acabou sendo vice-campeão brasileiro. Para a maioria para quase todos os outros participantes de um campeonato disputado como é o brasileiro, até que seria um resultado, né, bem aceitável, palatável e tal. Mas no caso dos resultados do Palmeiras, há outros fatores que a gente tem que considerar. A campanha do Palmeiras contra times do G6 foi a pior em 10 anos. O Palmeiras ganhou um jogo da turma do G6. Um jogo contra o São Paulo, 2-1, gol por sinal do Flaco Lopes, no último minuto, uma partida em que o São Paulo começou, aliás, com o time misto. O São Paulo não deveria ter feito isso, fez. E assim mesmo, o jogo foi duro e tal. Depois, durante o jogo, o São Paulo colocou mais alguns titulares, o Palmeiras tirou os seus. E no final das contas, quando o São Paulo até tinha mais titulares que o Palmeiras em campo, o Flaco Lopes fez um gol de cabeça lá, o Palmeiras ganhou, venceu por 2-1. Então, contra a turma do G6, o Palmeiras ganhou um jogo, que foi esse de São Paulo. Aí o Palmeiras teve 2 empates contra o Flamengo, um empate contra o Fortaleza, e que a arbitragem foi danosa para o Fortaleza, a gente já falou muitas vezes isso. Um empate contra o Internacional e um outro empate contra o São Paulo. Então, de 2015 para cá, se pegar todos, são 10 campeonatos brasileiros, é muita coisa, é uma década de campeonato brasileiro. Então, o pior desempenho do Palmeiras nos confrontos contra o grupo do G6 foi exatamente nesse. Então, isso tem que merecer uma reflexão. Outra coisa, Palmeiras
ele é, ou pelo menos iniciou o ano, muito melhor do que seus rivais domésticos, os paulistas. Muito bem. O Palmeiras contra o Santos, ele levou uma vantagem no Campeonato Paulista, né, mas era um Santos de Série B. Jogou contra o São Paulo, empatou. Jogou contra o São Paulo, a tal da Supercopa, empatou e perdeu o título nos pênaltis. Jogou contra o Corinthians, veja, o Corinthians foi o 10º colocado no Campeonato Paulista. O Palmeiras deixou uma vitória escapar no final. E contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro ganhou um jogo e perdeu outro. Ou seja, mesmo nos clássicos estaduais, o desempenho do Palmeiras também foi mediano. E o segundo jogo contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro é aquele que, se ganha do Corinthians, poderia ter evitado toda essa ascensão que teve o Corinthians e poderia ter dado mais força para o Palmeiras disputar o título. Por outro lado, foi o Corinthians que ganhou e acabou crescendo no campeonato, tirando um pouco da confiança do Palmeiras. Se tivesse vencido o Corinthians, o Palmeiras teria entrado em campo na última rodada contra o Fluminense, dependendo só de uma vitória. Então, veja, foram muitas coisas negativas. O torcedor fica com essas bobagens de contratação, que não sei o quê, que tem que mudar a política. Lorota, quer dizer, isso é coisa da turma lá da tinta. Porque veja só aqui, gosto de pichar muro. 2023, nós discutimos muitas vezes aqui sobre a política bastante econômica do Palmeiras em relação às contratações, e eu era defensor disso, porque a base do Palmeiras era meio sobrenatural. O Palmeiras trouxe 2. Trouxe o Richard Rios, jogador que vai dar um lucro absurdo. O Palmeiras gastou 1 milhão de euros e trouxe o Arthur, recontratou o Arthur, jogador vendido com lucro. E o Palmeiras, mesmo assim, só com esses 2 reforços, o Palmeiras ganhou o Brasileiro e o Palmeiras não venceu a Libertadores por conta de um dos maiores erros de escolha cometidos por um técnico do Palmeiras em todos os tempos, que foi deixar o Hendrick no banco muito tempo e 1 jogo e meio da semifinal contra o Boca, que isso foi imperdoável. O Abel, sim, o maior vencedor, admiro muito, já cansei de elogiar, acho uma grande contratação do Palmeiras nos últimos tempos, mas ele vai ter no seu currículo esse erro grotesco. Não fosse esse erro grotesco, provavelmente o Palmeiras, além de ter vencido o Brasileiro, também teria chegado à final da Libertadores de 23, mesmo, repito, com duas únicas contratações. Em 24, foi provavelmente o ano que o Palmeiras mais gastou na sua vida com reforço. Algum deles foi, assim, fez grande sucesso em 24? Não. Eu acho que o Felipe Anderson ainda pode se recuperar. Maurício é um bom jogador. O Aníbal, lá é um jogador razoável e tal. O Giai, acho que é um jogador de futuro. Mas, assim, algum deles já arrebentou? Não. Então, só para o torcedor entender o que eu estou falando, é o seguinte: em 23 não trouxe quase ninguém e o Palmeiras ganhou um grande título, poderia ter vencido o outro, não fosse um erro do técnico. Em 24, contratou um monte e, né, não ficou muito longe de alcançar os resultados, desejáveis. Não foi um ano trágico, longe disso, mas foi um ano de erros e foi um ano em que certamente o Palmeiras tem muito a aprender com as lições deixadas aí. E o Palmeiras ficou com esse vice-campeonato. Então, a gente fechando essa primeira parte da tabela, falamos dos 5 primeiros, agora os outros classificados a Libertadores. E começando pelo São Paulo, que ficou na 6ª colocação.